Aleluia. Gente, quando eu estava pensando o que eu ia compartilhar nessa noite, não tem nada muito conectado com uma série ou com algo que eu poderia dizer que tem continuidade de alguma coisa que nós começamos a falar, mas eu creio que é muito pertinente para aquilo que muitos de nós estamos vivendo na nossa jornada como jovem, seja você o jovem mais inexperiente, seja você o jovem mais maduro, como eu, né? Eu me considero jovem, né? Quantos aqui se consideram jovem? Então, aleluia. Tem gente aqui que não deveria se considerar mais jovem, né? Mas eu me considero jovem de espírito, mas eu sou um adulto, claro. Mas todos nós estamos aqui reunidos em um culto de jovem, seja você mais experiente, seja você inexperiente, mas todos nós lidamos exatamente com essa dinâmica que nós acabamos de ver na canção que eu falei, mas existe um pequeno detalhe que muitas vezes aparece na nossa jornada e aparece em nós, que nós muitas vezes não ligamos exatamente para a urgência que ele deveria ser tratado. E eu queria fazer uma pergunta para você. Quem aqui se considera teimoso? Não. Fala aí. Se você conhece a pessoa que está do seu lado, fala assim: você é teimosa. Ou quem conhece alguém muito teimoso, né? Claro, né? Tem aqueles que falam assim: não, eu não sou teimoso. Você é assim: eu não sou teimoso. É assim: eu não sou teimoso. Mas tem gente que não se acha teimosa e sabe olhar para o outro e identificar o teimoso, né? Amém, né? Que Deus use a sua vida para nos edificar teimosos, né? Mas sempre tem aquela pessoa que você conhece que vence qualquer discussão pelo cansaço. Quem aqui tem aquela pessoa que deveria ter estudado direito? Porque ela sabe e tem argumento para todas as coisas, mas na verdade não, ela é de humanas, né? Ela está ali, fez, que nem eu, comunicação, mas eu deveria ter feito direito, porque eu sou muito bom em argumento, minha esposa está aqui, ela sabe muito bem. Eu sou difícil, gente. Vocês me veem aqui, às vezes, falam assim: nossa, o Bicu não deve ser um cara maneiro, conviver com o Bicu deve ser um cara legal e tal. Quem anda comigo mais perto sabe, eu não perco nenhuma discussão. Pode vir, quem quiser. Mas no meio do caminho o Espírito Santo fala assim: abaixa a sua bola. E o tema dessa mensagem é exatamente isso: abaixa sua bola. Fala para quem está do seu lado que você conhece essa pessoa e agora é a hora de falar com gosto. Assim: abaixa a sua bola, meu. Pô, abaixa, está muito alto, o que você acha? É a última bolacha do pacote, o que é isso? Abaixa a sua bola. Eu lembro que eu aprendi isso com o pastor Marcos. Se você não tem muita certeza do que você está falando, defenda com todas as convicções que você tiver, porque vai parecer que está certo. Estou brincando, gente, pelo amor de Deus. Mas ela pode até defender uma opinião totalmente equivocada, mas ela vai até o fim. A ponto de quem estiver nessa discussão precisa ou concordar ou simplesmente abandonar a conversa. Tamanha é o nível da chatice que essa pessoa desenvolve. Deixa eu falar para você: Deus é perito em converter os chatos. Se você está aqui e se vê dessa forma: pô, eu sou um cara teimoso. Ou melhor, você está olhando e fala assim: ah, lá vem, eu não sou isso aí não. Ponto, você é teimoso. Mas assim, se você está falando que não tem nada a ver com você, mas com certeza você é teimoso em alguma área da tua vida que te torna um chato, e Deus é bom em pegar os chatos. Fala aí para a pessoa se ela tem esperança para você. Tem esperança para cada um de nós que somos chatos por completo ou seletivo em alguma área. Eu e você temos habilidades de chatice em áreas específicas. E há quem tenha níveis mais elevados de teimosia.
Sabe quando a pessoa não consegue vencer a conversa e ela fica de bico porque não venceu? Gente, eu estou falando de coisas que eu faço, tá? Sabe aquela pessoa que fica bicudo? Eu nasci bicudo. Não tem nem como me esquivar. Mas eu sou esse tipo de gente. Eu estou sendo vulnerável com vocês. Fala que está tudo bem, sabe? Não, beleza. Está tudo bem. Passa umas horas, a pessoa foi embora, manda uma mensagem. Olha, não gostei do jeito que você falou comigo. Ficou bolado. Depois manda uma mensagem sentimental, falando que não gostou, mas na hora, estava com a faca na mão, pronto para matar uma pessoa, para defender o argumento dela. Mas quando ela viu que não tinha como, ela guardou a faca, foi embora e assumiu o vitimismo. Você foi muito duro comigo. Não precisava ser desse jeito. Quando ela perde para um outro teimoso, que é tecnicamente mais qualificado. Sabe o que significa? Que existe um nível de teimoso, que ele é emocionado. Mas existe um nível de teimoso, que é treinado para ganhar. Minha esposa. Sim. Não, vou provar para vocês. Eu estou aqui discutindo. Não, é isso. Gente, foi há poucas horas atrás a gente teve essa discussão. Quem mandou no grupo? Mandou no grupo, eu falei, mandou. Não tem lugar marcado. Eu falei, tem. Quer dizer, eu falei para ela, não tem lugar marcado. Ela falou assim, tem. Eu falei, não, ninguém marcou lugar. Ela falou, tem. Aí sabe quando ela ganha, o teimoso tecnicamente mais qualificado ganha? Eu falei assim, eu tenho informações. Eu tenho dados. Aí a pessoa, ela gasta tempo, ela pesquisa, ela vai no Google, ela fala assim, tá vendo? Aqui, você está errado. Você está enganado. Está escrito no Wikipedia. A pessoa procura até no chat GPT ele na hora, para ganhar. Ela tem essa habilidade. É factível, tem dados, pesquisa, conhece informação. A verdade é que todos nós carregamos a teimosia dentro de nós, em níveis diferentes, mas todos nós somos, em uma dose muito particular, teimoso. Vamos aí, quem reconhece isso aí comigo? Tem alguém aqui que fala, não, eu não sou, estou acima aí de vocês. Mas não, o ponto é que a teimosia, ela é uma determinação na direção da decisão. Então, se você talvez seja teimoso, ou conhece alguém teimoso, existe uma forma bonita de falar isso, na entrevista de emprego. Quando você fala assim, qual que é a sua pior qualidade? Eu sou determinado. Mas qual que é a sua pior qualidade? Quer dizer, sua pior não qualidade, não, seu pior defeito, né? Não, qual que é o seu pior defeito? Aí o cara na entrevista fala, não, eu sou determinado. E às vezes, por ser muito determinado, eu tenho dificuldades, né? Para ceder algumas coisas, mas eu sou determinado. Quem aqui nunca meteu algumas coisas assim na entrevista, que levanta, né, já está com a primeira pedra, mas quando a pessoa é chata e ela fala que é perfeccionista, quando na verdade ela não tolera perder o controle, e aí para ela falar que tornar, né, o defeito uma qualidade, não, qual que é o seu pior defeito? Eu sou perfeccionista. Mas se tivesse um amigo ali na hora, falasse assim, tu é chato, você não sabe perder, você não sabe, né, ceder o controle, não. Então a gente às vezes vai por essa linha. É uma forma de dizer que o teimoso, ele pode ser uma boa qualidade. É uma forma de dizer que a teimosia, ela nos protege. Porém, na prática, somos mais inclinados a ser determinados para tudo o que nos esquiva dos processos que simbolizam sofrimento e dor, perda, do que nós imaginamos. Normalmente, você desenvolve teimosia ou a sua determinação para aquilo que não é bom. Porque poderíamos ser mais teimosos na direção daquilo que envolve amar mais ou servir mais, nós poderia. E pelo que nós somos teimosos? Para defender os nossos próprios interesses, para defender os nossos próprios desejos, que na maioria renuncia a toda e qualquer disciplina que nos pressiona a sermos mais maduros. Normalmente, eu e você somos teimosos com aquilo que nós sabemos
que deveríamos abrir mão. Quantas vezes chega para nós, jovens, moços, moçoilas, casais novos, casais que nem são casais, mas andam como casais. Quantas vezes chegam para nós com cara de anjo e falam assim: puxa, nós estamos sentindo de Deus que seja para nós vivermos um romance. Eu falo: puxa, se você está sentindo Deus, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas o ponto é que se eu e você podemos ter uma relação de liberdade como corpo de Cristo, onde eu posso falar para você, falar assim: mano, toma cuidado, ou vai para um caminho mais seguro, calma aí, tenha cautela e tudo mais. E aí que surge muitas vezes a defesa em forma de teimosia. Quantas vezes nós já não escutamos a frase: Deus me falou? Se Deus te falou, meu irmão, você acha mesmo que eu vou falar alguma coisa contra? Se Deus falou, vai. Agora depois não passa a conta para a gente que a gente não falou nada. Você assinou embaixo: Deus me falou. Se Deus falou, se Deus falou, eu não significo nada perto do que Deus falou. Entendeu? Quem está comigo aí? Mas nós somos teimosos. A gente insiste em coisas que muitas vezes nós poderíamos nos abrir para se aprofundar e compreender ainda mais o porquê ou como, o que fazer. E teimosia é um reflexo do nosso orgulho, porque ela sempre vai comunicar uma frase no nosso interior e muitas vezes para fora do nosso interior: eu tenho razão. Eu tenho razão. E o excesso da teimosia hoje, na nossa geração, é um reflexo da escassez de uma palavra: aprendizado. Aprender. Aprender é uma posição que coloca eu e você, quando abraçamos essa palavra, em um lugar humilde para olhar para o outro, para a experiência do outro, para olhar para a palavra e, com a experiência da palavra, discernirmos melhor o que fazer. O que nos falta é nós abraçarmos o lugar de aprendizado. E quando nós abandonamos esse lugar, e cada vez mais a nossa geração tem distanciado do lugar de aprendizado, seja o aprendizado formal, como uma sala de aula, e seja o informal, como aqueles que nós consultamos ou nos aconselhamos, seja com amigos, familiares ou pessoas mais velhas. E quando a gente olha, eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto, e o ChatGPT ele me deu várias pesquisas que já foram realizadas de forma científica em universidades, sobre como esta geração, e quando eu falo essa geração, estou falando exatamente de nós, como essa geração se distanciou da busca por ajuda, da busca por conselhos, da busca por sabedoria. Pelo contrário, as maiores buscas que acontecem, tanto no ChatGPT ou em qualquer outra inteligência artificial, como até mesmo no Google da vida, a maior busca é o sentimento de provar que dá conta sem pedir ajuda para ninguém. As maiores buscas que acontecem no Google hoje, pasmem, são aquelas que você poderia olhar para o lado e perguntar, seja para o seu pai, para sua mãe, para uma avó, para um amigo, para um líder, para um pastor, para alguém mais experiente do que você. Mas o que acontece é que essa geração tem se distanciado, se desconectado do aprendizado com aqueles que já erraram. E então surge a necessidade de ser pioneiro na sua história, de você errar os seus próprios erros e sim aprender com os erros dos outros. Então eu desafio você a olhar essa história e dar um nome diferente
do que aqueles que, ao invés de aprender com os erros dos outros, escolhem viver os mesmos erros na sua própria história. Isso se chama burrice. Porque se você poderia aprender com as pessoas do seu lado, para que você faz ou age sem ter esse conselho, essa sabedoria para que você não erre aquilo que já foi errado antes? Quem aqui está entendendo comigo? E a palavra do Senhor nos chama a um lugar de aprendizado, ou seja, discipulado. Ser um aprendiz na Bíblia é chamado de ser um discípulo. Quando Jesus ele está conversando com os discípulos, e então algumas pessoas começam a questionar ele, como que poderia se tornar um discípulo, como que poderia se tornar um seguidor, um aprendiz de Cristo. E então ele diz: se você quer se tornar um discípulo, se você quer vir após mim, se você quer me seguir, não tem outro caminho. Tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Por que que nós insistimos em provar que conseguimos sem o discipulado? Porque nós queremos de fato viver sem Jesus e chegarmos pronto para Jesus e apresentar as nossas obras prontas para Jesus, para que Ele assine embaixo assim: nossa, muito bom. Porque caminhar com Cristo no discipulado é deixar as nossas obras de lado, porque nós não somos capazes de produzir nada bom sem Cristo, e ao andar com Cristo em aprendizado, em discipulado, a obra de Cristo se manifesta em nós. É diferente de você apresentar uma obra para Jesus e falar assim: e aí, Jesus, assina aí esse namoro, assina aí esse trabalho, assina aí esse projeto, assina aí essa minha escolha, assina aí, como se Deus de fato fosse aquele que banca as nossas más escolhas. Mas aprender significa parar tudo. Aprender significa parar de ser teimoso com Deus. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, significa morrer para si mesmo. Negar a si mesmo, negar a sua razão, o seu senso de justiça, o seu senso de prazer, negar a si mesmo para que haja um benefício maior, porque por mais que aos olhos humanos nós olhemos a caminhada do discipulado como algo que nos traz peso, algo que nos exige algo muito pesado da nossa parte, quando eu e você experimentamos caminhar com Cristo, é o que acontece em Mateus, no capítulo 10, eu convido você a abrir Mateus 10, 25 a 28. Que diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente olha esse texto e a gente olha apenas algumas coisas desse texto. A gente olha e fala assim: puxa, vamos até Jesus, porque Ele vai trocar o nosso fardo, porque Ele vai trocar as nossas cargas. Puxa, eu estou vivendo uma vida tão pesada, cheia de pressões, estou cansado. Vamos até Jesus, porque Ele vai aliviar a nossa jornada, de que Ele vai de alguma forma remover esse peso da nossa história. E aí você vai até Jesus, você entrega a sua vida até Jesus e começa a caminhar com Jesus, e então você percebe que a realidade caminhando com Jesus, ela parece ser pior. Quem é que testemunha isso aí? Parece que as pressões elas aumentaram, parece que as situações agora ficam ainda mais intensas.
Porque o texto não está apontando eu e você exclusivamente para que Deus remova o nosso cansaço, para que Deus nos alivie na jornada. Sim, o texto diz sobre isso, mas o foco está em uma única expressão: venham até a mim e aprendam. Porque essa é a condição. Existe uma promessa e existe uma condição. Se você vir até Deus com o interesse de que Ele troque o seu fardo, mas você continua teimoso em ceder a sua vontade para viver a dele, você não está aprendendo. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Aprender, gente, não é coisa só de criança. Aprender é coisa de adulto. Porque uma criança que não sabe de todas as coisas, ela está descobrindo a verdade ou o mundo ao seu redor. Mas um adulto como eu e você, já descobrimos muitas coisas. Já sabemos o que é bom e o que é ruim. E em muitos casos sabemos de coisas que nós deveríamos nos esquivar, e coisas que você já teve os seus olhos até mesmo iluminados pela própria palavra, sabendo o que edifica você no que você foi criado para viver e aquilo que te leva para o buraco ou para a morte. Mas a questão é por que nós vivemos um longo período, seja com Deus ou sem Deus, vivendo as mesmas coisas. Teimoso. Você precisa aprender. Aprender o quê? Aprender a aprender. Você precisa viver totalmente essa dinâmica para que você possa julgar totalmente se foi bom ou ruim. Porque o que tem de gente julgando o caminho de Cristo como um caminho pesado, sem nunca ter vivido uma total entrega para aprender no caminho. É como se eu e você disséssemos não para algo que nós nem sabemos o que é. Mas quantas vezes você já não disse sim para coisas que você sabe que era ruim? Por que com Deus é diferente? Porque o desconhecido de Deus nós não queremos aprender, nós não queremos pagar para ver. Mas por que o desconhecido que o mundo vende, nós somos totalmente vulneráveis? Por que as pessoas não são viciadas em louvor? Por que as pessoas não são viciadas em comunhão? Por que as pessoas não são viciadas na vida missional da igreja? Por que não existe esse vício? Pô, eu queria compartilhar, Bicuda, eu estou viciado, estou adicto, não sei parar. Eu amo demais as pessoas. Por que quando nós olhamos para a proposta do mundo, nós nos abrimos, e quando nós olhamos a proposta de Cristo, nós nos fechamos, sendo que nós estamos falando de desconhecidos? Quando nós, muitas vezes numa balada, já nos entregamos para alguém que nós conhecemos na mesma noite, mas nós temos dificuldade de entregar os nossos caminhos para alguém que conhecia a gente antes mesmo de nós nascermos. Teimosia. E em Mateus, essa conversa é registrada e ela começa ali no começo do capítulo 11. Jesus, ele não está falando apenas de descanso. Jesus está falando da teimosia dos religiosos. Se você ler o capítulo todo, você vai entender que o assunto daquele momento, porque às vezes a gente lê sem reparar na história, e a gente acha que o capítulo é uma rua que Jesus andou.
Não, agora capítulo 11, ele estava na rua, então no capítulo 12 ele vai virar a esquina e vai pegar um barco e vai para outro lugar. Não, meu irmão, você tem que entender o que a logística do texto está dizendo. Onde Jesus estava? Ele estava no mesmo lugar, do começo do capítulo até o final. Era a mesma conversa, era o mesmo papo, era o mesmo contexto de assunto. E o texto começa, se você olhar, Jesus ele está trazendo uma exortação pública, porque ele passa por diversas cidades, e por causa da religiosidade que havia naquelas cidades, ele diz, pela dureza que havia nas pessoas, ao ouvir e ver a mensagem, e ver os sinais e os milagres que Jesus fazia, ele diz que aquelas cidades não se arrependeram, porque estavam duras, estavam enrijecidas, cegas, surdas na sua religiosidade. Ele estava batendo de frente com aquilo que os religiosos e os líderes religiosos impunham sobre aquelas cidades, a ponto de exigir daquelas cidades um nível de coerência com a lei de Moisés, que era o fundamento da religião daquela época. E então, por causa dessa busca quase que insana de viver aquele legalismo baseado na lei de Moisés, eles impunham isso publicamente e tornavam o coração das pessoas, inclusive o deles, duros, para ver que Jesus era exatamente a resposta, ou o fim, ou a consequência de tudo o que eles estavam lendo e praticando. Jesus era o resultado da promessa, Jesus era a palavra encarnada, Jesus era o prometido, que eles estavam de alguma forma perseguindo, Jesus era. Mas Jesus olha para aquelas cidades, e ele diz à multidão e aos discípulos: ai de Corazim, ai de Betesda, ai dessas cidades, vai vir julgamento sobre eles, porque eles estavam duros no coração, eles não cederam, ou melhor, eles estavam teimosos. Teimosos por acreditar mais naquilo que eles estavam lendo do que aquilo que eles estavam vendo. Teimosos por acreditar mais na religião do que na pessoa de Cristo. Quantos de nós estamos mais preocupados em frequentar cultos do que de fato entregar nossa vida para Jesus todos os dias da nossa vida? Quantos de nós estamos mais preocupados em dizer para os outros que você é evangélico, que você é cristão, do que de fato viver relacionamento com Cristo, viver discipulado, ser tocado nas suas fraquezas, ser tocado naquilo que você precisa aprender. O que Jesus queria ao ter passado sobre aquelas cidades é perceber mudança de mente, metanoia, arrependimento. Ele diz, aquelas cidades não se arrependeram, ou seja, não mudaram de mente, ouviram a mensagem e continuaram as mesmas pessoas. E talvez por vários dias ouviram a mensagem e continuaram, insistiram, permaneceram sendo as mesmas pessoas. O que faltou naquelas cidades é o que falta muito em nós hoje: a capacidade de reconhecermos que precisamos aprender. A gente precisa baixar nossa bola. Esses dias atrás a Zoe veio falar para mim: você não sabe de nada. Eu falei: abaixa a sua bola, mano. Eu falei assim: você não sabe de nada. Eu falei assim: eu te conheço quando você estava na barriga da sua mãe. Então abaixa a sua bola, aprenda, o papai sabe o que é melhor para você. Mas quantos de nós, ao escutarmos isso de Deus, ou até de amigos,
saímos de bico. Não escutei o que eu queria, vou embora. Você veio aqui para escutar o que você quer escutar? Ou você veio aqui para aprender o que Jesus te criou para viver? Eu não estou dizendo que a gente é perfeito, não estou dizendo que a igreja é perfeita, não estou dizendo que as pessoas que estão aqui são perfeitas. Nós somos os mesmos seres humanos que estão aqui, são os mesmos que estão em qualquer outro lugar. A única diferença é que eu e você podemos viver a mesma vida, olhando para Cristo e aprendendo juntos nele. Então havia uma teimosia naquela época, naquelas cidades, e que Jesus está exortando publicamente como aquelas cidades se comportaram ao testemunharem da mensagem, da pregação e dos milagres de Jesus. Eles foram teimosos, não cederam, não abriram o coração para ouvir a mensagem e serem transformados. Então, como lidar com a nossa teimosia, que é a mesma que Jesus exortou nessas cidades? A primeira coisa que eu diria é o versículo 25, que nós lemos aqui. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios. Que coisas que ele está falando? Que sábios ele está falando? Ele não está falando de gente inteligente, ele não está falando que o problema é ser intelectual, gente. Ele está falando que os sábios e os cultos desse texto, desse capítulo, eram os religiosos que se achavam na condição de julgar a mensagem de Jesus e falar assim: isso aí eu já sei. O Bicudo está pregando isso aí, eu já ouvi. Lá no Profeta Mirim, ele falou lá no culto, lá eu vi. Lá no culto, lá daquele pastor. Não, eu vi, isso eu já conheço. Esse texto aí eu li esses dias atrás. Isso aí eu já zerei. Isso aí eu estou graduado. Tá tranquilo isso aí. O que Jesus estava falando é que Deus escondeu da soberba desses homens a beleza de Cristo. Você tem noção de que aqui nós podemos perceber aquela frase que a gente tanto conhece, que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde? Que resistência é essa? Que resistência é essa que Deus tem com os soberbos, com os orgulhosos, com os presunçosos, com os que se acham mais do que si mesmos? Que resistência é essa? Ele esconde a face. Ele se reserva. O maior juízo que eu e você poderíamos ter como homens nessa era e na vindoura é nós não sermos reconhecidos por Jesus. Porque naquele dia muitos virão até Ele e conhecerão a Ele. Mas o ponto não é se você conhece a Ele, o ponto é se Deus, se Cristo te conhece. A pior maldição que você podemos viver é sermos apartados da presença. É quando Ele diz: não quero. É quando Ele diz: não tenho interesse. Um dia isso vai acontecer. E eu gostaria de ouvir de Cristo: servo bom e fiel, vem, participe da alegria do Pai. Mas não tem como chegar nesse lugar teimoso. Não tem como chegar nesse lugar se você não está com seu coração ensinável, pronto para aprender. Aprender a ser um marido melhor, aprender a ser um pai melhor, aprender a ser um homem melhor, aprender a ser uma mulher melhor, um filho melhor, aprender a ser um servo melhor, um ministro melhor. Aprender a ser melhor não significa que você vai ser a sua melhor versão. Significa que cada vez mais você está aprendendo da única versão que é perfeita, Cristo. O alvo, o ápice dessa jornada não é você ser a sua melhor versão, como os coaches vendem muitas vezes. Não, você vai ser a sua melhor. Não, meu irmão, eu não quero ser a minha melhor versão. Eu quero ser parecido com Jesus. Ele é a minha melhor versão.
mas é necessário se comportar como um aprendiz. É necessário uma vida de discipulado, é necessário se abrir mão dos seus conceitos e preconceitos para viver uma nova dinâmica relacional com Deus, onde você reconhece que Ele é o mestre e você é o aluno. Deus esconde as coisas dos sábios e cultos, os religiosos, os soberbos, os presunçosos, os que se acham mais do que lhe convém. Tem gente que se acha. Eu preciso falar para vocês, não sejam assim. Não sejam assim com Deus e nem com ninguém. Não sejam assim, porque isso fere a imagem de Cristo em você. Você não foi chamado para ser mais do que ninguém. É curioso isso, porque nós estamos fazendo um discipulado, né, com os líderes, e tem um assunto que foi falado ao longo dessas semanas sobre humildade. E muitas vezes, quando você percebe que alguém está querendo se vangloriar e ser mais do que alguém, essa pessoa não quer ser melhor, ela quer ser melhor que alguém. Você não quer ser melhor, você quer ser melhor que ele, que ela. Por isso que Jesus fala assim: se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer estar no topo, seja o primeiro a servir. Porque muitos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. O reino de Deus é tudo invertido. Esse é o aprendizado do Evangelho. Quando você começa a perceber que os discípulos estavam conversando, depois de anos caminhando com Jesus, eles começam a questionar: Jesus, será que quando o Senhor se assentar no trono, será que eu não posso sentar à direita e meu irmão à esquerda? Olha as conversas. E então Jesus começa a falar para eles: para com essa doideira. Não tem a ver com nós estarmos no topo, mas nós aprendermos a servir no pouco. Tem gente que fantasia a maturidade, que não está nem perto de viver. Fantasia. Sabe quando você pergunta para a pessoa: está tudo bem? A pessoa: está ótimo. Está tudo bem no trabalho? Mano, está animal. Está tudo bem na sua casa? Está tudo tranquilo, tudo sob controle. Está tudo bem na sua vida emocional? Estou bem. Passa algumas semanas, a pessoa exclui o Instagram. Começa assim. Você fala: pô, exclui o Instagram? Né? Tipo, por quê? Ah, não, cara, não está me fazendo bem. Pô, mas semana passada você falou que estava bem. Não, mano, estou mal. É curioso porque normalmente as situações mais críticas, psíquicas, né, e emocionais que surgem hoje, sempre surgem de pessoas que sempre falaram que está tudo bem. Pessoas que fantasiam o status, mas não conseguem ser sinceros para pedir ajuda, para reconhecer que estão cansados de serem teimosos. Cansado de tentar algo ou fazer e ser que Deus nunca te chamou para fazer e ser. A maioria das pessoas que abandonam a fé, isso é um estudo, não precisa nem trazer para a nossa realidade, porque já é fato também. A maioria das pessoas que abandonam a fé são porque criaram expectativas em Deus e nas pessoas que nunca foram faladas. Nós nos frustramos com Deus porque nos tornamos pressionados debaixo de coisas que Deus nunca prometeu nos dar. Nós nos decepcionamos com pessoas, e as pessoas nunca falaram coisas que nos decepcionaram, que nos levariam a nos decepcionar. Eu lembro uma vez, isso até virou uma brincadeira, eu posso falar aqui, mas eu lembro que o jovem voltou do encontro com Deus, e aí tem um momento de testemunhos. Eu lembro que eu estava aqui e eu fui abraçar essa pessoa.
Ele abraçou e falou assim: cara, eu quero te perdoar e dizer que você não tem nada a ver com a história. Eu falei: poxa, obrigado. E eu assim tentando adivinhar, né? Por que eu fiz, né? Daí ela falou assim: porque eu achei que você ia ser meu melhor amigo quando eu cheguei na igreja. E você não foi. Eu falei: poxa, Espírito Santo, obrigado por me ajudar. Porque de fato eu não vou conseguir ser melhor amigo de todo mundo. Gostaria de levar todos vocês para minha casa, mas não consigo. Mas a gente cria expectativas de coisas que nós nunca ouvimos da outra pessoa que ela iria fazer. Nós criamos expectativas com Deus de coisas que nem na Bíblia estão. E nós batemos isso na nossa vida de fé. Nós oramos, nós gastamos a nossa jornada buscando coisas que Deus nunca nos prometeu nos dar. Seja como esse povo aqui, que Deus escolhe revelar. Ele escolhe aqueles que são simples. Na Almeida Corrigida diz os pequeninos. E é no sentido aqui dos inocentes, dos puros de coração. Fala sobre essa busca como se nós fôssemos de fato crianças, que são satisfeitas com pouco. É o que a canção diz: aprender a ser satisfeito com a presença. Aprender a ser satisfeito mais do que com os presentes, com a presença. Reconhecer que nós precisamos de ajuda, reconhecer que não sabemos de tudo, reconhecer que sozinho nós não damos conta, reconhecer que maturidade não é provar que você é bom, mas que juntos podemos ser melhores. Reconhecer que carecemos da sabedoria para viver e superar cada estação da vida. Reconhecer que nós não somos plenamente graduados na fé. Ainda somos discípulos na jornada, aprendendo com Ele. É como toda vez que eu estou aqui no culto e a Zoe entra, e as meninas entram e olham com aquele olhar de admiração. Elas estão aprendendo e elas querem. Essa semana a gente teve, aqui a escola bíblica de férias de crianças, e a Zoe tinha um aniversário de uma menininha da sala dela hoje, e a gente fez a pergunta para ela, falou assim: você quer ir na escola bíblica ou você quer ir no aniversário da sua amiga da escola? Ela ficou olhando, pensou, daquele jeito que ela olha meio de lado assim. Ela falou assim: é melhor ir na igreja. Porque a igreja é melhor, é um lugar melhor para estar. Yes! Então a primeira coisa, seja pequeno. Abaixa a bola. Você não sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Nós não sabemos de tudo. Nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Precisamos aprender com os mais experientes, aprender com Cristo, aprender com a palavra. Outro ponto que me chama a atenção aqui é no versículo 27, diz: todas as coisas me foram entregues por meio do meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Aqui Jesus posiciona o nível da sua competência e soberania na condução do homem até o Pai. Até o Pai. O alvo, veja só, de todo judeu, de todo hebreu, era achar a sua casa, era achar, reencontrar a sua pátria, era reencontrar o seu dono, era reencontrar o seu marido, era reencontrar o seu pai. Então o que eles estavam querendo dizer para Jesus é: tudo que você falou aqui a gente não concorda muito não, a gente tem uma forma melhor de pensar esse caminho até o Pai de novo. E o que Jesus está dizendo é: todas as coisas
me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, senão eu, e aqueles a quem o Pai me der. Jesus mesmo afirma em outro momento que Ele é o caminho até o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém aprende a chegar até o Pai senão por Ele. Ninguém aprende a chegar no ápice, no sucesso da jornada da vida, que é o Pai, senão por Ele. Você pode conquistar todas as coisas no mundo, mas o ápice do que eu e você fomos chamados para conquistar ou para receber é a presença do Pai. Porque todos nós estávamos como órfãos, desgarrados, perdidos, fomos achados, reconciliados com o Pai em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é que quando nós abaixamos a nossa bola e aprendemos com Cristo a sermos filhos de Deus, encontramos a recompensa do Pai. Por isso que Jesus fala para os discípulos: quando você for orar, quando você for investir na sua vida de discipulado, quando você for ter um tempo secreto comigo, feche a sua porta do quarto, e então o Pai te recompensará. Porque o desejo de todo judeu naquela época era ter um pai de novo. E não é qualquer pai, é o Pai das nações, é o Pai da eternidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Abaixa a bola e confie naquele que é maior. Seja você aquele que é o menor, seja você aquele que é o pequenino, e confie naquele que é o maior. Ele é o mais velho, Ele é o nosso irmão mais velho. Ele era o filho unigênito, mas se fez filho primogênito. Você pode desfrutar de um irmão que é muito mais sábio do que você. Ele te conduz no caminho. Ele é o caminho. Então não há por que investirmos na teimosia e resistirmos aos conselhos desse irmão mais velho. E é quase que uma luta que não faz sentido nós insistirmos na disputa dessa discussão de provar que você pode sem Ele, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele mesmo está dizendo: todas as coisas me foram dadas. Como nós vamos discutir com alguém que é dono de tudo? Por que ser teimoso? Por que resistir ao convite da sabedoria? Por que resistir ao convite da santidade? Por que resistir ao convite do temor, da justiça, da paz, da graça, da comunhão, da missão? Por que resistir? Não tem como ganhar dele. O que eu e você precisamos aprender é que ao entrar na jornada de discipulado, nós vamos perder. Se você está ganhando, você não está vivendo discipulado. E você pode ganhar o mundo e perder a sua alma, mas você pode perder para as coisas desse mundo e achar a sua alma. Qual escolha, qual caminho, qual direção você vai tomar em resposta a Jesus? Confie naquele que é maior. E por último, quero chamar o pessoal do louvor. Jesus, Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus encerra essa conversa. A vida de quem é teimoso sempre está carregada de cansaço.
sempre está sobrecarregado. O teimoso sempre está cansado. O teimoso está sempre sobrecarregado. Porque o teimoso não aprendeu a perder. Ele precisa sempre ganhar. E quando as decepções, as frustrações, o sofrimento, a dor bate de frente com um teimoso, ele não sabe como lidar. E muito disso é porque a determinação em provar que dá conta, e isso cansa. O tempo todo a gente provar que dá conta. Provar que nós conseguimos. Provar que a gente pode. Provar. Jesus não te chamou para provar que você dá conta. Jesus não te chamou para você provar nada para Ele. Muito pelo contrário. Foi Jesus quem provou para nós o seu amor. Foi Jesus quem provou que dava conta dos nossos pecados. Foi Jesus quem provou o seu amor, perdão e graça na cruz do Calvário. Foi Jesus quem provou. O que eu e você fazemos com isso, então? Respondemos, correspondemos, obedecemos, nos sujeitamos, aprendemos. Ele quer nos ensinar a ter uma vida mais leve. Jesus quer te ensinar a ter uma vida mais leve. Mais leve não significa sem pressão. Eu até comentei, acho que algumas semanas atrás, mas Deus não nos garante ou não nos promete remover a pressão. Mas o que o Evangelho, o que a mensagem de Cristo nos garante é que Ele vai remover a tensão. Porque é possível você caminhar em pressão e não caminhar em tensão. Porque a pressão faz parte da vida. A pressão, ela nos ajuda a crescer. A pressão, ela nos empurra para um lugar de dependência de Deus ou não. A tensão nos faz crescer. A pressão nos faz crescer. A pressão, ela acontece desde o dia do seu nascimento, onde a pressão da barriga te empurra para fora, até a pressão da gravidade que te pressiona no crescimento, a pressão da adolescência nas emoções, a pressão da juventude nas escolhas, a pressão do trabalho, dos primeiros dias até aqueles que são mais profissionais, a pressão que nos faz crescer. A pressão da dependência, a pressão do deserto, a pressão dos nãos, a pressão dos silêncios, as pressões nos fazem crescer. Mas as pressões, elas vêm de fora. Alô? Que isso? As pressões, ao Satanás. Vamos prestar atenção aqui, gente. Sei que vai ser difícil, mas aleluia. Mas as pressões, elas vêm de fora, né? Mas quando a gente engole as pressões e não sabemos lidar com as pressões, nós ingerimos aquilo como algo que nós queremos participar, ela vira tensão. Ninguém vai para o hospital porque está hiperpressionado. Você vai para o hospital porque você está hipertenso. Ninguém vai para o hospital e chega assim para o médico: eu estou vivendo muitas pressões da vida. Não. Você pode compartilhar isso com um terapeuta, com um conselheiro, mas ninguém vai parar num pronto-socorro porque está com pressão demais. A não ser a pressão do coração, né, por favor. Mas ninguém vai por pressão da vida. Agora, quando eu e você não sabemos como reagir às pressões da vida, nós internalizamos e nos tornamos tensos.
Então tensão mata a gente, pressão não. Agora, o que tem de jovem sucumbindo por causa de pressão, abandonando o caminho de Cristo por causa de pressão, abandonando os relacionamentos por causa de pressão, abandonando o trabalho por causa de pressão, abandonando estudos por causa de pressão, abandonando sonhos por causa de pressão. Meu irmão, o que você precisa é de Jesus, porque Jesus não remove a pressão, Ele fortalece a forma como você lidar com a pressão. Veja que Jesus não remove o fardo, Ele troca. Jesus não fala assim, vem aqui, eu vou tirar de você o fardo, eu vou tirar de você o jugo. Não, Jesus não remove o fardo. A conversa de Jesus não é sobre remover o privilégio da dor, dos processos, mas é ressignificar a forma como nós lidamos com as pressões, como nós lidamos com o sofrimento, como nós lidamos com as nossas lutas. E é curioso porque Ele posiciona aqui esse aprendizado, esse discipulado, porque não dá para você empreender sem aprender. Não dá para você empreender em qualquer jornada com aquele que é dono da jornada. Não dá para você empreender no relacionamento se você não aprendeu a ser homem com Jesus. Não adianta subir montanha, meu irmão. Não tem fábrica que produza caráter senão Cristo. Não adianta envelopar a sua masculinidade nem a sua feminilidade. O que eu e você precisamos é aprender com Cristo a sermos homem e mulher, a sermos santos, tementes, a caminharmos em retidão e verdade. Não é um curso que a gente compra, não é uma coisa que nós instalamos, não é um drive novo, não é uma performance qualquer. Meu irmão, é relacionamento, processo, dia a dia, ordinário. É no dia bom, no dia mau, como nós cantamos. É debaixo de pressão, é no meio da tempestade, é no meio das angústias, é no meio das coisas que nós não sabemos explicar. Deus está lá conosco. A última coisa, dentro desse mesmo aspecto do aprendizado, é que quando Jesus está falando do jugo, esse jugo era exatamente um cabresto que era colocado sobre os ombros, né, sobre as costas de um animal de carga. E então essa era a referência. O jugo era essa aplicação. É como um animal que está carregando um peso mais do que ele poderia suportar. E então Jesus está falando, eu tenho outro jugo, eu tenho um outro fardo para colocar sobre vocês. É mais leve, é suave. Então venham vocês que estão cansados de carregar esse jugo, essa pressão que causa tensão da religiosidade que os líderes estão impondo sobre vocês, sobre essa dinâmica falsa, sobre essa dinâmica superficial que mais produz religião do que comunhão. Não, vocês não foram criados para isso. Eu tenho um jugo que é mais leve e suave. Mas Jesus não quer trocar o jugo, não quer remover o jugo, Ele quer trocar. E qual que é o jugo? O que é o jugo? Não dá para você caminhar num jugo desigual. Quem lembra dessa frase? Mas o jugo ele é colocado sempre no coletivo. O jugo mais leve, o jugo coletivo. O jugo mais leve não é o jugo que você troca e caminha sozinho, é o jugo que você anda com quem está do seu lado. O jugo, ele ajuda a impor ritmo. O jugo, ele posiciona lado a lado, no mesmo lugar. O jugo posiciona a gente não em cima, embaixo, em degraus ou hierarquia. O jugo posiciona lado a lado, é igual. Eu e você estamos juntos, sendo conduzidos por Cristo. Não é um boi conduzindo outro boi, é Cristo. Ele está nos conduzindo. Abaixe sua bola. Pare de insistir
em uma jornada solitária. Pare de achar que você dá conta frequentando eventos, e cultos podem ser eventos. O que você precisa é caminhar junto. O que você precisa é submeter a sua jornada no discipulado com Deus, e isso envolve relacionamento. É abrir coração um para o outro, é compartilhar um com o outro, é sorrir um com o outro, é chorar um com o outro, é celebrar um com o outro, é orar um pelo outro, é suportar uns aos outros. Isso é ser igreja. É mais do que qualquer outra coisa que dizem por aí. Mas a gente precisa aprender a sermos discípulos, a baixar nossa bola, sermos pequeninos, confiarmos naquele que é maior, e então aprendermos para empreender em algo. Estou aprendendo a ser mais satisfeito no banquete da presença.